Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Um tema muito importante a ser compreendido que é a caracterização das águas urbanas servidas. Então hoje será abordado a vazão das águas urbanas servidas, e embora esta seja um tema da disciplina do sistema de esgotamento sanitário, nós vamos falar aqui muito rapidamente sobre vazão das águas urbanas servidas. E a parte principal que vai ser abordada é justamente a composição das águas urbanas servidas, ou seja, o que esse efluente contém e que deve ser removido para evitar os problemas de poluição e os problemas relacionados à saúde pública. Podemos dizer que a caracterização ela é vital, é extremamente importante para entender, claro, o impacto que haverá, né, se esse efluente for lançado sem tratamento, e também para que a gente possa dimensionar a estação de tratamento de esgoto. Em outras palavras, sem o conhecimento do que se tem no efluente e da quantidade, não é possível o quê? Dimensionar corretamente o sistema de tratamento de esgoto. Vejam vocês que a água urbana servida, o esgoto sanitário, ele sofre influência de diversos aspectos e questões relacionadas a todo o sistema de esgotamento sanitário. Primeiro, desde o local de geração, certo? O que é utilizado nas residências ou nas indústrias que utilizam a água de abastecimento. Depois, o tipo de sistema de coleta, se ele é combinado, separado, se é por gravidade ou pressurizado, tá? Tudo isso vai resultar no quê? Num efluente com determinada concentração e quantidade de diversos constituintes, com uma vazão que chegará aonde? Ao sistema de tratamento e deverá ser tratado para atender os padrões de qualidade, certo? Relacionado a características do lançamento. Nós já vimos que o tratamento ele começa a ser planejado em função das características do corpo receptor que vai receber este efluente. Então, primeiramente, para a gente entender como esse efluente é gerado, nós já falamos que a água urbana servida, o esgoto sanitário, nada mais é do que a água que foi distribuída e consumida, no caso aqui principalmente de usos domésticos, né? E durante esse uso foi o que? Sendo introduzidos poluentes e compostos que formarão ao final, né, em última instância, o esgoto sanitário, tá? A ideia então é que esse efluente é gerado nas residências de forma similar ao consumo de água. Então, quando falamos de vazão de esgoto, a gente está falando, na verdade, do consumo da água que é feito nas residências. Uma questão importante é que essa geração ela não é constante durante o dia, certo? Como ela está diretamente relacionada ao consumo de água, é de se esperar que a variação, certo, da geração de esgoto seja basicamente similar ao consumo de água. Então, se a gente olhar aqui, construímos um hidrograma de vazão desse esgoto, vamos ver que a geração de esgoto, ou seja, a vazão de esgoto, ela tem um pico grande num período da manhã, que está diretamente relacionada ao quê? Ao uso, certo, de grandes quantidades de água para questões relacionadas à higiene, banhos, né, e por aí vai, que é quando o pessoal vai para o trabalho. Depois há um decaimento durante o dia, tendo um outro pico ao final do dia, por volta das 6 horas, quando também há o quê? Um grande consumo desses efluentes, consumo de água e, consequentemente, geração de esgoto. Posteriormente, certo, durante o período da noite, há uma tendência de redução drástica dessa vazão, devido ao baixo consumo de água, e mais uma vez depois volta a aumentar. Tá? Então aqui, com base nesse hidrograma, certo, de esgoto, a gente pode identificar, primeiro, que há uma vazão média de esgoto gerada, que reflete um valor médio relacionado a toda a geração desse esgoto no dia. Temos também uma vazão máxima horária, em outras palavras, existe um horário que a vazão de esgoto é máxima e está diretamente relacionada ao horário máximo de uso de água nas residências.
associado também com a rede, tá? E vamos ter um horário de vazão que? Mínima, tá certo, pessoal? Então é importante para a gente entender a vazão de esgoto gerada, primeiramente fazer a relação com o consumo de água nas residências e também entender que existem horários que serão gerados vazões grandes, maiores vazões, e horários que serão o quê? Gerados vazões menores. E teremos aí, nesse caso, uma representação dessa vazão por um valor médio, que reflete o que? O que é gerado de esgoto durante um dia, em geral. Uma coisa importante a ser entendida, que não é o foco desta disciplina, é que há uma variação de esgoto, como nós vimos, associada ao consumo de água, mas essa variação entre os picos máximos e mínimos está diretamente relacionado ao tamanho das redes. Tá? A ideia é que redes grandes causarão um amortecimento hidráulico. O que quer dizer isso? A rede grande, ou seja, que transporta o esgoto por distâncias grandes, consegue o quê? Acumular um volume grande de esgoto na rede, reduzindo assim as variações dos picos. Tá? Então imaginem vocês que uma rede grande, por exemplo, como aqui em Cali, na Colômbia, causa o quê? Um amortecimento entre a vazão máxima e mínima. Temos aqui a vazão máxima de 38 litros e a vazão mínima horária de 17 litros. Por outro lado, redes curtas, como esse exemplo aqui do Brasil, levará uma variação grande, certo? Uma grande variação entre o que? O valor máximo e o valor mínimo. Vejam vocês que nesse exemplo aqui, a diferença é basicamente o que? A vazão máxima é quase 2 vezes a vazão mínima. Nesse caso aqui, a vazão máxima de horária, né? Ela é o que? Mais do que 10 vezes maior, certo? A vazão mínima, tá? Então lembre-se sempre que o que? A rede tem o que? Um grande impacto nas variações desses picos, tá certo? Então é usual calcularmos a vazão média de esgoto em função do que? Do número de habitantes, do consumo per capita de água, ou seja, a vazão média ela é calculada em função do que, pessoal? Então, do número de pessoas e do quanto cada pessoa está consumindo de água. Observe que é o consumo de água nas residências e não a quantidade de água tratada na estação de tratamento de água, porque a água que é tratada e distribuída sofre aí nesse percurso uma perda, que não significa necessariamente que será gerado, que voltará como esgoto, tá? Então essa vazão média, que vem a ser esse número de habitantes vezes o consumo per capita, é também produto de um coeficiente de retorno adotado em função do que? Desse consumo de água. Como aqui não estamos medindo o esgoto, assim o consumo de água, é de se esperar que uma parte dessa água que é utilizada nas residências, ela será perdida e não retornará como esgoto. Por exemplo, a água que é utilizada para irrigação de jardins, de área verde, para lavagem de piso. Muitas vezes essa água não retorna como esgoto e sim cai na galeria pluvial ou é infiltrada no solo. Usualmente, esse coeficiente de retorno ele gira em torno de 80%. O que quer dizer isso? Que em média, 80% da água consumida nas residências voltará como esgoto. Tá? E aí nós voltamos mais uma vez, que nós vamos ter então essa vazão média representando, né, o valor médio desse hidrograma. E temos aí 2 coeficientes importantes relacionados com esse vazão de hora máxima. Temos aqui que a vazão máxima ela é em torno de 50% maior do que a vazão média. Então, vejam, a vazão horária máxima ela vai geralmente em torno de 50% maior do que a vazão média, enquanto que a vazão horária mínima ela gira em torno de 50% menor do que essa vazão média. Esses 2 coeficientes são chamados de K2 e K3. Então, quando a vazão de esgoto ela é representada, nós vamos ter o quê? A vazão média, calculada em função do quê?
do número de habitantes vezes o consumo per capita vezes o coeficiente de retorno, dividido por 86.400, que é para passar para litros por segundo. Um dia tem que 86.400 segundos, tá, pessoal? Temos uma vazão máxima que vai ser em torno de quê? 80% da vazão média, que é calculada em função dos coeficientes do dia de maior consumo. Então a gente vai ter um dia do mês que vai ser o que? Maior consumo, maior geração de consumo de água e consequentemente geração de esgoto. E também vamos ter o que? O coeficiente do horário de maior consumo. Então a vazão média vezes o coeficiente do dia de maior consumo vezes o coeficiente da hora de maior consumo vai justamente o que? Refletir a vazão máxima que chega à estação, que é em torno de 80% maior do que a vazão média. Enquanto que a vazão mínima, ela vai ser o que? A vazão média vezes o coeficiente da hora de menor consumo, que será em torno do que? De 50% da vazão média. O que influencia, pessoal, nessa geração de esgoto e, consequentemente, nessa vazão média? Os fatores que influenciam nessa vazão de esgoto são os mesmos que influenciam no consumo de água. Então, mais uma vez, reforçando, né, aquele conceito que o esgoto, ou a água urbana servida, nada mais é do que a água, certo, de abastecimento que foi distribuída e utilizada. Então, disponibilidade, locais de escassez de água, o consumo tende a ser menor. Geralmente, regiões que sofrem de escassez já têm uma população mais consciente e utilizam menores quantidades de água. O clima, certo? Climas quentes induzem maior consumo. Porte da comunidade, cidades grandes geralmente apresentam maior consumo per capita. Condições econômicas também, então há uma relação direta. Quanto maior o poder econômico e aquisitivo, maior o consumo de água. O grau de industrialização, locais onde há grandes quantidades de indústria, certo? Também tendem a ter maior consumo, porque as indústrias têm um consumo geralmente elevado, né, durante a sua produção. A medição do consumo residual é um fator que inibe o gasto excessivo, associado ao que? O custo da água. O custo da água é uma ferramenta de gestão. Então, quanto maior o custo da água, menor também tende a ser o consumo. E também, não menos importante, a pressão de distribuição da água. Redes com grandes pressões também tendem a gerar o quê? Maior consumo de água e, consequentemente, maior geração de esgoto. Além da quantidade de esgoto gerado, a gente precisa entender o que esse esgoto contém, tá? Quais são os compostos que estão presentes nessas águas urbanas servidas. Por quê? Porque para a gente poder planejar o que deve ser removido e entender o porquê, a gente precisa saber exatamente quais compostos estão presentes. Muitas vezes, e na maioria das vezes, não é a remoção total desse composto, é em qual quantidade que ele deve ser removido para o quê? Prevenir e evitar os problemas de poluição. Um outro aspecto importante quando a gente fala de composição é poder o quê? Imaginem vocês que o esgoto ele vai conter praticamente tudo aquilo que a água entrar em contato nas residências. Então a quantidade de substâncias, compostos que estarão presentes são diversos e muito grande. Nem sempre será possível o quê? Medir individualmente cada composto substância presente. A ideia é o quê? Que se possa ter parâmetros que serão utilizados, que possam representar esses compostos, essas substâncias agrupadas, certo? Em função de suas características, das questões relacionadas aos efeitos que podem ocorrer. A primeira ideia, como nós já falamos, que a água é utilizada o quê? Para transporte. 99% da água distribuída ela é utilizada para transporte. E se a gente pensar durante esse uso, que tudo que entrar em contato pode ou vai ser incorporado na água como um poluente, fica fácil a gente imaginar o quê? Que tudo que teoricamente está nas nossas residências, que entrar em contato com a água, vai de alguma forma, em algum nível, contribuir para a composição do esgoto, tá? Então é simples, na nossa casa nós utilizamos a água para lavagem,
de produtos que estão na pia, certo? Para dar descarga, transporte de fezes, urina, sabão, produtos de limpeza, restos de comida, produtos com óleos, certo? Gorduras, açúcares, nitrogênio presente na ureia, por aí vai, fósforo que está presente aonde? Nos detergentes, organismos patogênicos, certo? Micro-organismos, uma série de novos produtos chamados aí os poluentes de interesse emergente ou poluentes emergentes. Então vejam vocês, façam um exercício simples, olhem no banheiro a quantidade de produtos que são utilizados hoje em dia para saúde, para questões de higiene. Quase todos esses compostos, tentem ler o rótulo, vocês vão ver que a quantidade de produtos que eles contêm e que de maior ou menor quantidade acabam parando aonde? Na água urbana servida. Então, a ideia é essa, que praticamente todos os compostos que nós utilizamos e que vamos utilizar água para transportar irão ultimamente chegar aos esgotos. De maneira geral, a composição do esgoto, apesar da grande quantidade, de material que é utilizado, ele contém o quê? 99,9% de água e apenas 0,1% de quê? De material. Tá? A questão é como que esse material, que mesmo em baixa quantidade, ele pode ser caracterizado. Tá? A primeira ideia é que nós podemos dividir esse material em função da composição química, se é material orgânico ou inorgânico. Então hoje nós já sabemos que em torno de 70% do material que chega ao esgoto é orgânico e 30% ele é inorgânico. Sendo que esse material inorgânico ele é composto por areia, sais e também metais em menor quantidade. Tá? E os compostos orgânicos contêm majoritariamente proteínas, carboidratos e gordura. Tá certo? O problema é que não se pode o quê? Apenas utilizar um parâmetro, um composto para se caracterizar o esgoto. Então a gente precisa entender a composição do esgoto em função do quê? De diversos parâmetros que possam representar suas características físicas, químicas e biológicas. Esses parâmetros esses parâmetros podem estar relacionados às características sólidas, ou seja, materiais sólidos, em relação à composição orgânica, ou seja, material orgânico, em relação à composição associada a nutrientes e também o que? A organismos patogênicos. A ideia é que esses parâmetros possam ser utilizados para caracterizar, certo, a qualidade do esgoto. Então, inicialmente, nós temos que entender que a classificação desses constituintes presentes no esgoto, ela pode ser feita de três formas, né? Então, nós temos os chamados poluentes convencionais, que geralmente é o termo utilizado para definir aqueles constituintes medidos em miligramas, certo? Que estão presentes em grandes quantidades e geralmente são a base, né, para os projetos dos sistemas de tratamentos convencionais, os que nós temos hoje aplicado. Temos também os chamados poluentes não convencionais, aplicados aos constituintes que devem ser removidos ou reduzidos por sistemas avançados de tratamento. Aqui a gente está falando justamente daquele conceito de tratamento terciário para a remoção de alguns poluentes que não são usualmente considerados no projeto de tratamento de esgoto convencional, mas para algumas aplicações eles são necessários o quê? Que sejam removidos antes do lançamento.
e antes do lançamento. E vamos ter também os chamados poluentes emergentes ou de interesse emergentes, tá? São justamente os compostos emitidos ou que estão presentes em baixíssimas concentrações, microgramas ou nanogramas, que podem representar problemas à saúde e ambientais no longo prazo. Mas qual que é o detalhe? Ainda não se sabe totalmente o efeito dessa substância. Alguns deles ainda muitos deles, na verdade, não são nem parâmetros ainda de qualidade. Então, quando olhamos esta composição do esgoto, vamos ver que temos como poluente convencional considerado aí no tratamento de esgoto material sólido, seja em suspensão ou material coloidal, sólidos coloidais, um material orgânico representado aqui pela DBO, DQO ou carbono orgânico total, compostos de nitrogênio, nitrogenados, tá? Que nós vamos ter amônia, nitrato, nitrito, nitrogênio total. Também fósforo, um outro nutriente, né? E os organismos patogênicos, que incluem bactérias, protozoários e vírus. Então esses seriam o quê? O conjunto desses poluentes convencionais. Os não convencionais incluem o quê? Orgânicos, compostos orgânicos refratários, são aqueles de difícil degradação, e que não são biodegradáveis em geral, compostos orgânicos voláteis, surfactantes, metais e sólidos dissolvidos, geralmente quando é necessária a remoção de compostos dissolvidos, uma remoção adicional. E os emergentes incluem todos aqueles novos produtos que têm sido criados para atender diversas áreas, diversos segmentos, incluindo produtos de cuidado ou higiene pessoal, antibióticos, hormônicos e outros disruptores endócrinos que causam problema no sistema endócrino, tá? Então vamos começar a falar da caracterização do esgoto, e aí a gente, como nós já falamos, qual parâmetro utilizar para caracterizar, né? Para a gente falar disso, primeiramente vamos entender que, apesar de só uma pequena parcela do esgoto conter material e a outra parcela, 99,9%, é água, essa fração de 0,1% ela é extremamente agressiva e pode causar problemas para o meio ambiente e para a saúde pública. Esse 0,1%, com exceção dos gases, pode ser o quê? Caracterizado como sólido, tá? Então, a primeira parâmetro de caracterização do esgoto é justamente a fração de sólidos, tá? No saneamento, sólidos nas águas corresponde o que? A toda a matéria que permanece como resíduo. Então, vejam vocês, após a eliminação da água, né, do teor de umidade, por diferentes processos, tá? O material que permaneceu, ou seja, o material remanescente, ele vai ser classificado como sólido, tá? As operações de secagem, calcinação e filtração são as que definem as diversas frações de sólidos presentes na água. Então, em função dessas operações físicas, pessoal, nós vamos ter o que? Os tipos, certas frações de sólidos presentes, que podemos ter os chamados sólidos totais, sólidos em suspensão, dissolvidos, fixos e voláteis. Os métodos empregados para a determinação de sólidos são gravimétricos, ou seja, que se utiliza balança analítica ou de precisão, com exceção dos sólidos sedimentáveis, tá? Cujo método mais comum é o volumétrico. A gente utiliza o quê? Nós vamos deixar a água decantar num cone, chamado cone Inhofe, para sedimentação dos sólidos presentes no esgoto. Então, esses sólidos que estão contidos naquela pequena parcela do esgoto, ele pode ser classificado em função do tamanho, e aí vamos ter os chamados sólidos suspensos ou sólidos dissolvidos. Isso é muito importante, você saber a diferença. Então, sólido suspenso é o material que fica retido num filtro, e o sólido dissolvido é o que? É o material que vai passar por esse filtro de fibra de vidro.
Vamos poder também os sólidos são classificados no esgoto em função das suas características químicas. Temos os chamados sólidos voláteis ou os sólidos fixos. Os sólidos voláteis estão relacionados aos compostos orgânicos, ou seja, é justamente a fração orgânica dos sólidos presente no esgoto, quantificado que em mufla, certo? Por um processo de calcinação a elevadas temperaturas, onde o material orgânico vai volatilizar e vai sobrar somente um material inorgânico, chamado de sólidos fixos. Então vejam vocês que os sólidos fixos representam a fração inorgânica dos sólidos no esgoto. E também os sólidos podem ser classificados em função da sua sedimentabilidade, ou seja, sólidos que sedimentam no período de 1 hora são chamados de sólidos sedimentáveis, e aquele material sólido que não sedimenta após o período de 1 hora são chamados de sólido não sedimentável. Essas características são importantes para planejar os processos, as operações físicas de remoção desses materiais. Então aqui nós temos algumas definições em função da metodologia. Então observem que os sólidos eles são classificados em função da metodologia utilizada para a separação desse material. Então sólidos totais, que representam todo o resíduo presente no esgoto, é justamente o material que vai remanescer numa cápsula após evaporação e secagem em estufa a 103 a 105 graus Celsius. Então é como se a gente pegasse um volume de esgoto, colocasse nessa cápsula e evaporasse na estufa todo o líquido, toda a umidade, e todo o sólido que sobrar ali formará justamente os sólidos totais. Temos também os chamados sólidos em suspensão ou sólidos suspensos, que é a porção desses sólidos totais que fica retida no filtro, certo? E com um filtro que é capaz de reter partículas de um diâmetro maior a 1,2. Então vejam vocês que no esgoto o conceito de sólido suspenso são sólidos que têm diâmetro maior ou igual a 1,2 micrômetros em geral, tá? Sólidos voláteis vem a ser a porção de sólidos, seja eles totais, suspensos ou dissolvidos, que se perde após calcinação a elevada temperatura, tá certo? Então justamente a fração orgânica desse sólido que a gente chama de volátil. Sólidos fixos seria a porção dos sólidos, independente que seja totais, suspensos ou dissolvidos, que restará após esse processo de calcinação. E vamos ter os sólidos sedimentáveis, que seria a porção dos sólidos em suspensão que sedimenta sob a ação da gravidade. Então, ou seja, é justamente o material que, se deixar o efluente decantar, após 1 hora vai sedimentar no fundo desse recipiente. Para exemplificar aqui, então nós vamos ter que os sólidos no esgoto pode ser representado, então, coletando-se uma amostra. Se essa amostra for colocada num cone INOF durante o período de 1 hora, nós vamos ter uma separação de fase, que nós vamos ter justamente sólidos que sedimentam indo para o fundo, ocupando um determinado volume. A quantidade desses sólidos que sedimentam vão ser chamados justamente sólidos sedimentáveis. Se pegarmos essa mesma amostra agora e retirarmos toda a umidade e pesarmos a fração que sobra, vamos ter justamente chamados sólidos totais, certo? Ou seja, seria todos os sólidos que estão presentes no esgoto. Também, se pegarmos essa mesma amostra e filtrar na fibra de vidro e pegar o material filtrado, ou seja, o líquido que atravessou a fibra de vidro, evaporarmos também numa estufa, nós vamos ter a fração dos chamados sólidos dissolvido, ou seja, aquele material que está dissolvido, certo, no esgoto. Também, se pegarmos agora a fração do material que ficou retido nesse filtro e retirar a umidade, nós vamos ter justamente os chamados sólidos suspensos. Além disso, tanto a fração dissolvida quanto a fração suspensa contém também uma fração orgânica e uma fração inorgânica. Então, se levarmos esse material
sólidos dissolvidos e sólidos suspensos para a mufla, poderemos determinar a fração de sólidos suspensos voláteis, que refere-se justamente o que é a fração orgânica dos sólidos suspensos, como também poderemos determinar a quantidade de sólidos fixos, certo? Suspensos fixos dessa fração de sólidos suspensos. O mesmo procedimento pode ser feito também para quem? Para os sólidos dissolvidos, que contém uma fração orgânica denominada de sólidos dissolvidos voláteis, que contém também uma fração inorgânica denominada de sólidos dissolvidos fixos. E o esgoto contém então uma fração de sólidos voláteis totais, que seria o quê? O somatório dos sólidos voláteis suspenso mais os sólidos voláteis dissolvidos, que representa toda a fração orgânica de sólidos do esgoto. E também contém uma fração de quê? De sólidos fixos totais, que seria o somatório das frações inorgânicas dissolvidas e suspensas. Em outras palavras, sólidos suspensos fixos e sólidos dissolvidos fixos. Somando essas duas frações, sólidos voláteis totais e sólidos fixos totais, teríamos mais uma vez quem? Todos os sólidos, todo o material sólido que está presente no esgoto. Então aqui é apenas uma distribuição, né, desse material presente no esgoto. Então o esgoto contém em torno de quê? Em termos de valores médios, aí, 1.000 miligramas de sólidos totais, que está dividido aproximadamente em 350 miligramas de sólidos suspensos totais e em 650 miligramas de sólidos dissolvidos totais. A maior parte desse sólido suspenso também é material orgânico, ou seja, sólidos voláteis, em torno de 300 miligramas. E os sólidos fixos suspensos representam o quê? Em torno de 50 miligramas. Também temos aí uma fração grande dissolvida de orgânico, tá? Mas também temos uma concentração de sólidos dissolvidos fixos significativa, em torno de 400 miligramas. Para determinarmos a vazão, os sólidos voláteis totais e os sólidos fixos totais defluentes, apenas precisamos somar o que? As frações voláteis, no caso dos sólidos voláteis totais, e as frações dos sólidos fixos totais. Então vamos ter que os sólidos voláteis totais dessa amostra seriam em torno de quanto? 550 miligramas, que seria o somatório de quem? 300 mais 250. E teríamos que os sólidos fixos presentes no esgoto estão por volta de 450, que seria o somatório do quê? Dos sólidos fixos suspensos, mais os sólidos fixos dissolvidos. Agora, qual é a importância dessa caracterização dessas frações no esgoto, pensando no tratamento, né, com o objetivo de tratamento de esgoto? Temos, primeiramente, que a distribuição dessas frações, certo, representa um quadro geral da distribuição das partículas em relação ao tamanho. Tá? Então a gente pode saber se há uma predominância de sólidos de suspensão ou dissolvido, e aí sim planejar as operações físicas que esse material pode ser removido. Ou também em relação à natureza química. Por exemplo, a remoção de sólidos orgânicos pode ser feita por processos biológicos, é o principal método que nós temos de tratamento de esgoto, para a remoção de matéria orgânica em nível secundário. Também, pessoal, muito importante no caso da operação dos reatores biológicos, é a concentração de sólidos em suspensão voláteis, que representa justamente o que é utilizada para estimar a biomassa de micro-organismos que estão presentes nesse sistema e que são responsáveis pela remoção do material orgânico. Os micro-organismos começam a crescer nesse processo biológico e tem uma grande quantidade de massa. Essa massa de micro-organismos é expressa de maneira geral como sólidos suspensos voláteis. Também a relação sólidos suspensos voláteis com sólidos suspensos totais, ela é importante porque representa o grau de mineralização dos lodos. Então, o lodo gerado no tratamento de esgoto
resultado do crescimento biológico, possui uma relação sólidos suspensos voláteis por sólidos suspensos totais na faixa de 0,8. Quer dizer isso, que 80% dos sólidos suspensos voláteis, totais, desculpa, ele é orgânico, é volátil, certo? E esse material não pode ser o quê? De maneira geral, lançado no meio ambiente. É preciso reduzir o teor orgânico, que é a fase de tratamento do lodo, feita geralmente por processo de digestão biológica, bioquímica. E a ideia é reduzir esse teor orgânico para torno de 40%, que é um material orgânico mais estabilizado. Também é muito comum utilizar nos sistemas biológicos que a biomassa cresce suspensa, a gente vai falar isso mais para frente, o índice volumétrico do lodo, que representa aí, de maneira geral, a característica, certo? Uma característica desse material a sedimentar e o volume que ele ocupa, tá? Então, o índice volumétrico de lodo, ele é quantificado em função que da concentração de sólidos sedimentáveis, que nós vimos já que ele é determinado no cone 9, dividido pela concentração de sólidos suspensos vezes 1000, tá? Então, a ideia é o quê? Que esse material ele represente o IVL ele representa o quê? As características de sedimentabilidade do lodo. Certo, pessoal? Quer dizer o seguinte, que quanto menor o IVL, melhor está a condição de sedimentabilidade do lodo, ou seja, ele está sedimentando muito bem. Geralmente, sistema de lodos ativados convencional, que é o LAC, tem aí, possui um IVL em torno de 100, certo? Quando o sistema está funcionando em boas condições. Isso é um indicativo de que a biomassa formada ela está crescendo, as condições são adequadas e a formação do floco está ocorrendo de maneira correta. O problema é que o IVL muito grande, muito alto, ele pode indicar problema de sedimentabilidade e o lodo acabar saindo com o efluente tratado, reduzindo assim a eficiência do tratamento de esgoto. Então, pessoal, o índice volumétrico de lodo ele pode ser calculado, né, como a gente falou, pela concentração de sólidos sedimentáveis, ml por litro, dividido pela concentração de sólidos de suspensão. Então, neste exemplo que eu vou demonstrar para vocês, a gente vai poder observar que, pegando duas amostras, certo, de dois reatores diferentes, vamos estimar o valor do índice volumétrico de lodo, ou seja, o quanto esse lodo ocupa, certo, de volume quando sedimenta. Então temos aqui um lodo cujo IVL é 500 ml por litro, desculpa, não IVL, a concentração de sólidos sedimentáveis é 500 ml por litro, está faltando litro aqui, tá, pessoal, no final, ml por litro. E a concentração de sólidos suspensos totais é em torno de 6.000 miligramas. A pergunta é, qual seria esse índice volumétrico do lodo dessa amostra? Nós vamos ver que, substituindo 500, certo, na equação sólidos sedimentáveis e a concentração de 6.000, e multiplicando por 1.000, nós vamos ter que este lodo tem um índice volumétrico de 83 ml por grama. O que quer dizer isso? Cada grama desses sólidos, certo, dessa biomassa, ocupa um volume de em torno de 83 ml. Quando a gente compara com esse outro lodo, que possui uma concentração de sólidos sedimentáveis menor, que no caso aqui é 200 ml por litro, nós vamos observar que o IVL dessa amostra é em torno de quanto? 133 ml por grama. Quer dizer o que é isso? Que embora a concentração de sólidos sedimentares seja menor, a característica desse lodo ela tem uma condição de sedimentabilidade pior. Por quê?
porque o volume ocupado por a mesma quantidade, ou seja, 1 grama aqui, é maior do que essa outra amostra. Isso pode ser um indicativo que a formação desse floco, dessa biomassa, ela está em condições inadequadas e que poderá haver problema, certo? No decantador secundário, que é responsável pela separação. Pessoal, além da concentração de sólidos, um outro parâmetro de caracterização muito importante para o tratamento de esgoto é justamente a matéria orgânica. A ideia é que esse material orgânico pode ser dividido em duas frações muito importantes. É classificado quanto a forma e tamanho, então nós vamos ter um material orgânico em suspensão, também chamado de material particulado, que está diretamente relacionado com sólidos suspensos presentes no esgoto, no caso dos sólidos suspensos voláteis, certo? E também o material orgânico dissolvido, que está relacionado com sólidos voláteis dissolvidos, tá certo? Também chamado aqui no caso matéria orgânica solúvel, tá? E também, pessoal, vamos ter uma classificação muito importante para o esgoto, que é em relação à sua biodegradabilidade. O esgoto contém uma fração de material orgânico inerte, que os micro-organismos não conseguem degradar em alta taxa, em grandes quantidades, ou não conseguem degradar nada, e o material orgânico biodegradável, que, por princípio, então, no esgoto a gente tem aí grandes quantidades de açúcares, proteínas e gorduras que são derivados dos usos feitos da água nas residências. A grande questão é como quantificar, como determinar esse material orgânico no esgoto e que essa quantificação resulte em usos práticos que possam ser feitos para se planejar o tratamento desse efluente. Primeiro, a gente pode caracterizar em relação à composição, né? Então, proteínas, carboidratos, lipídios, foi o que a gente falou. O problema, são difíceis de quantificar e na prática não refletem muito o objetivo de tratamento que está diretamente relacionado com o efeito desse material. Então, a quantificação desse material orgânico ele é feito utilizando principalmente os chamados métodos indiretos. Pode ser feito por método direto, medindo diretamente o carbono orgânico total que está presente na amostra, mas são os métodos indiretos que têm o quê? Os resultados mais práticos relacionados ao objetivo de tratamento, que é reduzir a quantidade de material orgânica para evitar aquilo que a gente falou que é justamente a redução da quantidade de oxigênio dissolvido no corpo receptor. Então, dois métodos indiretos utilizados, veja que são métodos indiretos, não está sendo medido o quê? A quantidade de material orgânico. É o que nós chamamos de demanda bioquímica de oxigênio, que refere-se à quantidade de oxigênio que vai ser utilizado pelos micro-organismos para degradar ou estabilizar o material orgânico. E também a chamada demanda química de oxigênio, que refere-se à quantidade de oxigênio para se estabilizar totalmente o material orgânico, não só por via biológica. Então, a demanda química de oxigênio é um método, é um parâmetro muito importante no caso do tratamento de esgoto. É feito através de um método químico de medição, onde se utiliza um agente oxidante extremamente potente, que é o dicromato de potássio, a uma temperatura bastante elevada, 150 graus Celsius, na presença de ácido sulfúrico para acelerar a reação. A ideia é o quê? Que todo o material orgânico presente será oxidado e o material orgânico será convertido, ou seja, mineralizado, certo? Convertido em CO2. Então, todo o material orgânico presente nessa amostra vai ser degradado, vai ser oxidado. E aí a ideia é o quê? Que é feita uma relação do consumo de quem? Desse agente oxidante, certo? Sendo convertido recalculado, né, em função que
para se estimar o quanto, teoricamente, de oxigênio deveria ser fornecido para oxidar todo aquele material orgânico. Então, a concentração de DQO, consequentemente, ela é expressa em miligramas de oxigênio por litro. Mas não significa o quê? Que aquela amostra tenha essa quantidade de oxigênio. Muito pelo contrário. É a quantidade de oxigênio que deveria ser fornecida para a degradação daquele material orgânico. Então, nos esgotos, essa concentração de DQO, ela gira em torno de quanto? De 450 a 800 miligramas de oxigênio por litro. O que quer dizer isso? Que para degradar todo o material orgânico presente no esgoto, em cada litro de esgoto, seriam necessários fornecer de 450 a 800 miligramas de oxigênio. Em outras palavras, cada litro de esgoto para remoção ou degradação do material orgânico demanda de 450 a 800 miligramas de oxigênio. A vantagem desse teste, no caso do sistema de tratamento de esgoto, é que ele é um teste rápido, em de 2 a 3 horas você já tem resultado, certo? Indica todo o oxigênio que seria necessário para degradar o material orgânico. É um ótimo parâmetro para a operação, né, para o monitoramento das estações de tratamento de esgoto, porque rapidamente permite que sejam feitos sejam tomadas medidas para o controle dos processos, caso seja identificado alguma falha, algum problema. Por outro lado, o teste tem alguma limitação. Primeiro, que são oxidadas também a fração biodegradável quando a fração inerte, ou seja, aquela fração que os micro-organismos não conseguem degradar. Tá? E que, apesar de demandar oxigênio, pensando numa via química, não significa necessariamente que causarão problemas relacionados à demanda de oxigênio para a degradação por uma via biológica. Também não é possível saber informações sobre a taxa de consumo de oxigênio para a degradação do material orgânico por tempo, né? Porque é só um valor pontual, diferente da DBO. E alguns constituintes inorgânicos também podem ser oxidados, como o sulfeto, até o nitrogênio amoniacal, levando a um consumo de oxigênio que não é na verdade para a degradação do material orgânico. O outro parâmetro utilizado, outro método indireto utilizado, é justamente a demanda bioquímica de oxigênio. Este sim é um método que reflete diretamente o que, pessoal? A quantidade de oxigênio necessária para a degradação do material orgânico por uma via biológica. Para a gente entender isso, primeiramente, sabemos o quê? Que o esgoto contém material orgânico e que na presença de oxigênio, os micro-organismos conseguem o quê? Degradar esse material orgânico nos seus processos metabólicos. Então, esse oxigênio vai ser utilizado no que nós chamamos na reação, certo? De geração de energia, que é o catabolismo microbiano, juntamente com com a assimilação do material orgânico para a síntese de material celular, tá? Na reação de síntese. E também os micro-organismos sofrem também com que utilizam o oxigênio na respiração endógena do seu próprio material durante o seu decaimento, utilizando esse oxigênio. Então há um consumo de oxigênio diretamente relacionado aos processos de metabolismo microbiano. E isso tudo é representado de forma em maior nível de detalhe do que a DQO na demanda bioquímica de oxigênio. Então, podemos dizer que a demanda bioquímica de oxigênio é uma indicação indireta da quantidade certo, de carbono orgânico biodegradável, ou seja, do material orgânico que ele pode ser degradado por rotas biológicas, né, bioquímicas. E ele é medido, pessoal, de forma relativamente simples, utilizando o quê? Coleta-se uma amostra de esgoto,
Essa amostra de esgoto é diluída numa água saturada de oxigênio. Então é feito o que a gente chama uma inoculação de uma certa quantidade de amostra de esgoto nessa água supersaturada, mede-se a concentração inicial dessa amostra por uma sonda de oxigênio. Essa garrafa ela é fechada, inoculada por 5 dias numa temperatura de 20 graus Celsius, por isso nós chamamos DBO 20 graus Celsius 5 dias, porque é o valor da DBO após 5 dias a 20 graus Celsius. E ao final de 5 dias, abre-se essa garrafa e faz mais uma vez a medição da concentração de oxigênio. Teoricamente, a DBO seria a diferença do que? Da concentração inicial de oxigênio menos a concentração final, certo? Por isso que o nome é demanda bioquímica de oxigênio, é o quanto de oxigênio que foi demandado, certo? Consumido para degradar aquele material orgânico. No esgoto, essa concentração varia de 250 a 400 miligramas por litro. Mais uma vez, não significa que essa amostra tenha de 250 a 400 miligramas de oxigênio. Muito pelo contrário, significa que para estabilizar, degradar todo aquele material orgânico nessa amostra, seriam necessários fornecer de 250 a 400 miligramas de oxigênio para os micro-organismos. Tá? Então, para exemplificar para vocês, nós temos aqui como que essa DBO ela é representada, a curva, né, dessa DBO. Nós temos o quê? Que a gente poderia pegar uma amostra, conforme nós vimos, inoculá-la no dia 0 e medir a concentração, a DBO dessa amostra durante um tempo, né? Nós vamos ver que após 5 dias, nós vamos ter a DBO última, né, que seria assim, após quase 20 dias, nós teríamos o que? Toda a demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, toda a demanda, toda a quantidade de oxigênio que precisaria ser fornecida para degradar quem? Aquele material orgânico. Mas grande parte dessa DBO, ela já é representada nos 5 primeiros dias. Então qual que é o detalhe aqui? Que após 5 dias da amostra inoculada, a maior fração do material orgânico já foi degradado. Ou seja, a maior demanda de bioquímica de oxigênio já ocorreu. E a partir do 5º dia, há o que? Um consumo lento de oxigênio, porque o material orgânico que permanece aqui é um material orgânico de difícil biodegradação. Tá? Então, convencionou-se o teste de DBO usual por questões de praticidade, a DBO5, que representa já de 60% a 70% mais ou menos dessa fração total da DBO. Por isso a gente chama de DBO5. Enquanto que a DBO última seria o quê? Após a inoculação de quase 20 dias, o valor total da DBO carbonácea, que significa o quê? Da quantidade de oxigênio que deveria ser fornecido para a amostra para a estabilização desse material orgânico. Tá? Um cuidado que a gente precisa ter, que existe uma reação do material nitrogenado, que nós vamos explicar mais para frente, que também demanda oxigênio, mas não para a oxidação do material orgânico, e sim do material nitrogenado, no caso, ao nitrogênio amoniacal, que pode ser convertido por um processo biológico, né, a nitrato, pelo processo chamado de nitrificação. Isso gera o quê? Uma demanda adicional de oxigênio. Mas vejam vocês que não é para a degradação do material orgânico, sim para a oxidação do nitrogênio amoniacal, que nós chamamos aí então, de DBO nitrogenada, que seria justamente o quê? A conversão, certo, do nitrogênio amoniacal a nitrato por um processo aeróbio mediado por micro-organismos, mas é um processo autotrófico que não utiliza o quê? Carbono orgânico. Certo, pessoal? Então é importante dividir, separar a DBO carbonácea da DBO o quê? Nitrogenada. Tá? No caso do material orgânico, nós estamos nos referindo a DBO carbonácea.
Vantagens aí do teste da DBO. Uma coisa importante é que ela indica a fração do material biodegradável, indicando também se aquele efluente ele é passível, né? Pode ser utilizado que métodos biológicos de tratamento, que é o caso do esgoto, tá? Então, o principal detalhe do esgoto é que grande parte do material orgânico presente ele é biodegradável, tá? Também, como a gente tem ali consumo por tempo, a gente pode estimar tanto a taxa de consumo de oxigênio em função do tempo, que é muito importante para a modelagem dos processos, como também a taxa de degradação em função do quê? Desse material biodegradável, tá? E ele dá para a gente um indicativo direto do quanto é preciso fornecer de oxigênio para degradar o material orgânico por o quê? Por uma via biológica. Então, quando a gente estiver estudando sistemas aeróbios, no caso dos ativados, a demanda, a transferência de oxigênio necessária pelo sistema de aeração está diretamente relacionada ao quê? A demanda bioquímica de oxigênio deste efluente. Quais são as desvantagens? Que é possível encontrar baixos valores de DBO, mesmo tendo material orgânico, se os micro-organismos não estiverem adaptados ao despejo, ao efluente. Isso é muito comum em efluente industrial, que contém alguns compostos que muitas vezes alguns micro-organismos não estão adaptados ao quê? A degradar. E aí é preciso fazer o quê? Adaptar esses micro-organismos para fazer o teste de DBO. Tá? Também, por ser um teste realizado por micro-organismo, a presença de metais ou substâncias tóxicas pode inibir, certo, os micro-organismos e aí resultar num baixo valor de DBO. Também quando se está determinando a quantidade de DBO carbonácea, é preciso inibir quem? Os micro-organismos responsáveis pela oxidação da amônia, senão nós vamos ter aqui também contabilizado em conjunto a DBO nitrogenada. E demora 5 dias para se ter um resultado, não sendo prático para o controle operacional do processo. Tá certo, pessoal? A relação DBO-DQO é um parâmetro extremamente importante, vocês precisam ter bastante clareza do que significa. Então, vejam vocês que a DQO é uma medição da demanda química de oxigênio total e a DBO é uma medição da demanda bioquímica de oxigênio. Então, quanto mais próxima o valor da DBO for da DQO, ou seja, mais próxima de 1 for essa relação, maior é o que? O grau de biodegradabilidade do material orgânico. Significa o seguinte, se a relação DBO-DQO for igual a 1, basicamente o que? 100% daquele efluente é biodegradável, ou seja, pode ser degradado por o quê? Por processo biológico. Agora, se essa relação diminui, vai resultando o quê? Em menor biodegradabilidade desse efluente. Uma fração do material orgânico não é passível de ser degradado por uma rota biológica. A ideia é que ele vai diminuindo, certo? Essa relação que teria no máximo 1, nunca essa relação seria maior do que 1, tá, pessoal? Porque a DBO no máximo seria igual a DQO, mas mesmo assim, só a DBO última, né? Não a DBO 5, ela vai diminuindo por quê? Porque vai sobrando, à medida que vai passando pela unidade de tratamento de esgoto, sobretudo biológica, só o material orgânico que não é biodegradável, tá? Também é um indicativo da eficiência de remoção de material orgânico biodegradável. E quanto maior a eficiência do tratamento, menor vai ser essa relação, justamente porque o que está sendo removido em grande parte é um material biodegradável e está sobrando apenas material não biodegradável, tá? Então, um exemplo aqui de como esse cálculo é feito, né? Na verdade, eu já falei para vocês um pouco, então é feito que uma inoculação de uma amostra com uma água saturada em oxigênio, utiliza um certo volume, geralmente a amostra tem que ser diluída, né? Por quê? Não podemos chegar ao final do 5º dia útil e o oxigênio dissolvido ser 0. Então, sempre tem que ser maior do que 0 a concentração de oxigênio dissolvido no 5º dia útil. Desculpa, não tem 5º dia útil. No 5º dia. Porque se o valor for menor, for 0, significa o seguinte, que o valor que será calculado de DBO não representa de fato a DBO
total, porque o oxigênio acabou antes de ser o quê? Todo o material orgânico estabilizado até o 5º dia, tá? Então essa concentração, a DBO5 pode ser estimada, certo? Pela concentração inicial menos a concentração final, vezes quem? O fator de diluição, que é o volume do frasco dividido pelo volume da amostra. Para exemplificar isso, então vamos aqui fazer um exemplo, imaginando o quê? Que uma amostra, certo, de esgoto foi colocada nesse frasco de 300 ml, foram colocados 2 ml de esgoto, a concentração inicial medida dessa mistura de 2 ml mais água de água saturada em oxigênio resultou numa concentração de 7 mg. Ao final de 5 dias, a concentração de oxigênio foi 3 mg. Então, substituindo na equação, a gente teria o quê? Que a concentração inicial de oxigênio era 7, ao final no quinto dia foi 3, e o fator de diluição seria quanto? 300 ml dividido por 2, tá? Vamos ter o quê? Que a DBO dessa amostra, na verdade, é de quanto? 600 miligramas por litro. Bom, pessoal, era isso. Obrigado aí, e qualquer dúvida vocês postem no fórum.